Boa noite a todos, diversos lugares do Brasil que estão atendendo a nossa aula de grego agora. Antes de começarmos nosso tópico, eu gostaria de pedir a vocês, aos alunos que estudam grego comigo, que fizesse algum comentário ou mandasse algum e-mail para mim, para eu saber como é que está sendo o desenvolvimento do curso ou dos estudos do grego entre vocês. Se vocês já aprenderam o alfabeto, se vocês já estão fazendo transliteração e se conseguiram fazer o exercício, porque nossa aula aqui é através da internet, né, pelo nosso canal, no live stream, então é complicado avaliar se o aluno está tendo um bom rendimento se ele não comenta e nem envia nenhum comentário. Então, como o e-mail está disponível para poder ser enviado, comentários, etc., eu peço que me enviem, por gentileza, um e-mail a respeito das nossas aulas. Vocês estão aprendendo como está no andamento de vocês, ok? Porque se eu não recebo nenhum e-mail e não tenho nenhum comentário a respeito da nossa aula, certamente eu não sei como é que está sendo o desenvolvimento de vocês. Ninguém está fazendo nenhuma pergunta, ok? Então, subentende-se que todos estão aprendendo a matéria. Então, eu gostaria que os alunos que estão estudando no nosso canal enviassem para mim um comentário por e-mail, ok? Ou por algum outro meio. Está bem? Então, esse é o pedido que eu faço inicialmente na nossa aula. Na semana passada, eu deixei um exercício de tradução dos textos A e B, ok? Da seção 1, a qual eu enviei para vocês o material. Enviei por e-mail, ok? Então, certamente, vocês tenham feito o exercício. Eu gostaria, antes de como se diz? Antes de iniciar ou antes de aplicar a próxima aula na semana que vem, no sábado que vem, eu gostaria que vocês me dessem uma ideia de como estava o desenvolvimento, ok? Para eu poder continuar a matéria. Se eu preciso voltar em alguma parte que não ficou claro, se eu preciso fazer alguma revisão da qual não se entendeu muito bem em uma matéria que eu tenha dado, etc. Então, antes de tudo, vamos iniciar nossa correção do texto A e B. Depois nós temos algum novo tópico para estudarmos essa noite, ok? Então vamos lá. Texto A da seção 1, qual eu enviei para vocês a respeito do navio. O texto foi... Eu vou ler primeiramente o texto. Toploion estin em Bizantio. En de Bizantio, ha regestratos baine estoploion. Epita hod xenotemis baine estoploion. Telos de hoc bernetes kai hoi nautai bainus estoploion. To deploion pleis iskion. En defeio, ho rhapsodos baine. Epita de pleitoploion euboian. En de euboia, baine ho de Caiopolis. Telos de prosta Atenas, pleitoploion, kai prostum piraia. Tamen ploion plei, ho de xenotrinis prosten gen plepe. Te hora hod xenotrinis. Hod xenotrinis hora ten de Acropolin, kai tu Parthenona. Epita te hote de Caiopolis, kai ho Cybernetes, prosten gen bleposi. Si horosi ho de Caiopolis, kai ho Cybernetes. Kai ho de Caiopolis, kai ho Cybernetes, ten de Acropolin, horosi, kai tum Parthenona.
Exáifnes, Rote de Caiópolis, Cairo Kibernetes, Sofon, Acusem. Então, como é que ficou a tradução desse texto? Ficou da seguinte forma. A primeira frase, Toploion estim em Bizâncio. A tradução ficou, o navio está em Bizâncio, ok? A segunda frase, in de Bizâncio, ho regestratus bainei estoploion, epita ho xenotrimis bainei estoploion, telos de ho Kibernetes, kai Ronautai, Spainusim, Estoploion. A tradução ficou em Bizâncio, Regéstrato entra no navio. Depois, Xenótemis entra no navio. Por fim, o capitão e os tripulantes embarcam no navio. To deploion, play esquion. E o navio navega para Quios. Em de rio, ho rapsodos esbainem. Em Quios, o rapsodo embarca. Epita de pleitoploion eis euboian. Depois, o navio navega para a Eubeia. Em de Euboia, Esbainei rode Caiópolis, telos de prostas Atenas, pleitoploian, cai proston peraia. Em Eubeia, embarca de Seópolis. E por fim, o navio navega. Só um minuto. Epita de pleitoploian Euboia. Depois o navio navega para Eubeia, isso, perdão. Eu me enrolei aqui na tradução. Em de Euboia, Esbaine de Caiópolis. Então, em Eubeia, embarca de Seópolis. Telos de prosta Atenas, pleitoploion kai proston peraia. E por fim, o navio navega para Atenas e para o Pireu. Agora no segundo parágrafo. Toda vez que numa frase tiver um men e depois um de, por exemplo, aí aparece tomen, employum play, ho, de, xenótemis. Então, quando aparecer na primeira oração o men e na segunda posterior aparecer um de, isso equivale como em português por um lado e por outro, ok? Essa seria a tradução correta. Então fica assim. Tomen employum play, rote xenótemis prostegin blepei. Então fica, por um lado, o navio navega, por outro, Xenótemis olha para a terra. Daí vem a pergunta. De hora rod Xenótemis? Que Xenótemis vê? É a tradução. Rod Xenótemis? Hora tem de Acrópole Caiton Praia. Então, Xenótemis vê a Acrópolis e o Pireu. Epita de ho de Caiópolis, kai ho Kibernetes, prostengin bleposim. Então, depois de Seópolis e o capitão olham para a terra. Lembrando que o verbo ver está no final da frase, bleposim. Ok? Depois, prostengin,
para a terra. Então, o Diceópolis e o capitão para a terra olham, né? No caso é o plural. Τι Horossin, Rode Caiópolis, Cairó Kibernetes. O que vem de Diceópolis e o capitão? Cairó de Caiópolis, Cairó Kibernetes, tem de Acrópole Horossi, Caito Partenona. Então, o que vem de Diceópolis e o capitão? O capitão e o capitão, e Diceópolis e o capitão, vem a Acrópole e o Partenon. Exaiferes, Rode de Caiópolis, Kai Roquibernetes, Psófon Acusin. De repente, e de repente, esse T pode ser traduzido como nossa conjunção e de repente, Rode de Caiópolis, Diceópolis e o capitão Psófon Acusin ouvem um barulho. Lembrando que em grego sempre se usa com um substantivo, seja ele comum ou próprio, sempre se usa o artigo, ok? Daqui a pouco eu vou falar a respeito dos artigos gregos. Então sempre haverá o artigo junto com o substantivo em grego, ok? Então essa foi a tradução da nosso texto A, ok? Então vou repetir só a leitura e depois vocês façam a correção de acordo com o texto com a tradução que eu já fiz. E certamente vocês fizeram. Eu preciso muito que vocês enviem um e-mail para avisar a respeito do estudo de vocês, ok? Preciso muito mesmo, para eu ter uma ideia da continuação das nossas aulas. Se eu não tiver uma ideia a respeito da continuação das nossas aulas, de como está sendo o desenvolvimento de vocês, é complicado eu fazer outras transmissões ao vivo a respeito de outros novos tópicos, ok? Preciso muito mesmo. O texto aí diz: Toploium istin em Bizâncio, de Bizâncio, Horregestratus bainis toploium, Epita Hodzenótemis bainis toploium, Telos de Roquibernetes, Tairoinautais bainusim, Estoploium, to deploium eis Chion, in de Rio, Horapsodos, eis baini, Epita de plei toploium is Euboian, in de Euboia, eis baini Rodicaiópolis, Telos de prostai Athenas, plei toploium, kai prostum peraia, tomen ploium plei, Hodet xenotrimis, prosten gen blepe, ti hora hod xenotrimis, hora tinte acroponin caiton partrenona, epita de hod de Caiópolis, kai hoc Kibernetes, prosten gen blepusin, ti horosi hod de Caiópolis, kai hoc Kibernetes, kai hod de Caiópolis, kai hoc Kibernetes, tende acropoli horossi, caetum parthenona, exaephenes, hode de Caiópolis, cae hoc Kibernetes Psófon acusin. Então aí está nosso texto e a tradução que eu já vos apresentei. Lembrando que o ponto e vírgula, como eu falei na semana passada, ele é o ponto de interrogação no português, ok? Em grego, ponto e vírgula. É o ponto de interrogação. E eu deixei também o texto B. Também deixei o texto B, não é isso? Aí está o vocabulário. Eu também deixei o texto B, que já é um diálogo. Eu vou ler para vocês, ok? Então, o primeiro que fala aí é Xenótermes.
apontando para a terra. Deuro el tre, de Caiópole, Caiblepe, Egogar tem Acrópole em Horo, Ararcaisi tem Acrópole em Horas. Então, a tradução é a seguinte: vem aqui, ó Diceópolis, e veja. Egogar tem Acrópole em Horo, pois eu vejo Acrópolis. A partícula pois, ele sempre fica após o pronome, ou também na segunda posição da oração, ok? Então, sempre vocês vão encontrar nos textos em grego, vocês sempre vão encontrar o gar na segunda posição, na segunda partícula da oração, ok? Então, egogar tem Acrópole em Horo. Então, pois eu vejo a Acrópolis. Depois diz de Caiópolis. Pu estin re Acrópolis. Onde está a Acrópolis? Acrópole. Egogar tem Acrópole uk horo. Uk é a partícula negativa, pois eu não vejo a Acrópole. Depois diz anótimos. Deuro el tre, Caiblepe. Ara uk horas si ton partrenona. Daí diz Zenótenes, vem aqui e veja. Não vês tu o Partenon? Então Dicaiópolis responde, Nai, Ningar tem Acrópole Horo Caiego. Então a tradução, sim. Agora, pois, vejo eu também a Acrópole. O Cai, ele é a conjunção, tanto como e ele também pode ser a conjunção como também, ok? Então ele pode ser traduzido, portanto eu vejo a Acrópolis. Mas nesse caso, o modo mais correto de tradução é fazendo o cai se transformar em também. Então fica, pois agora vejo eu também a Acrópole. Depois diz Zenótenes, ó Zeu, os calos estin ho Partrenon, Calede re Acrópolis. Então ele diz, ó Zeus, quão belo é o Partenon e bela a Acrópole. Depois que Bernetes, o capitão diz, Aletre silegeis, ó Zenóteme. Tu dizes a verdade, ó Zenóteme. Acue, Sófos, Aracueis, Piestin Hopsófos, Aracueis Caiciton Psófon, Hot Zenóteme. Então a tradução, ouça, um barulho. Quando um substantivo não estiver precedido por um artigo, subentende-se que é composto o substantivo por um artigo indefinido, ok? Então, acui psófos. Então, já que não aparece o artigo neste caso, então se acrescenta na língua portuguesa, na tradução, como se tivesse um artigo indefinido, ok? Depois, a partícula ara, que vocês estão vendo em algumas perguntas, no início de algumas perguntas, ele é uma partícula de interrogação. É como se ele também fizesse a função do ponto de interrogação, ok? Ele não tem uma tradução em português. Por exemplo, aqui nas Filipinas, onde eu moro,
Aqui existe uma partícula de interrogação, da qual muitas das vezes não é necessário colocar o ponto de interrogação na língua que eu falo aqui, que é o Tagalog. Aqui nas Filipinas, a partícula de interrogação é dado pelo ba ou bagá. Bagá é a forma, é o modo formal, e o ba é o modo informal da partícula de interrogação. Por exemplo, aqui na língua das Filipinas, se eu pergunto ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw é o pronome da segunda pessoa do singular, você. E o ba, a partícula de interrogação. Então, quando eu coloco ikaw ba, se refere a uma pergunta, certamente. Você, né? Então, a partícula de interrogação. Assim também, no grego, o ara é a partícula de interrogação. E não existe uma tradução literal nas nossas línguas neolatinas, ok? Então, continuando. Ara akues. Então, ouves? Testem hopsófos. Que barulho é este? Ou que é o barulho? A tradução literal. Que é o barulho? Ara akues kaisiton psofon, rodzenotemi. Tu também ouves o barulho? Rodzenotemi. Então, ok? Essa é a tradução. Agora quem vai falar é Zenótemis. Desviando depressa o assunto. Oh, my dear! Udin Yakuego! Oh, Kiberneta! Me frontze alla deuro el tre kai blepe. Ego garto neurion oro kai topiraya. Ara horas kai si ton neurion? Então a tradução fica: não, por Deus, a partícula U é o não, ok? A partícula de negação. Madia, por Zeus, não, por Zeus. Uden akuego, ó Kiberneta, nada ouço, eu não ouço nada, ó capitão. Me frontize significa não temais ou não tenhas medo. Me também é uma partícula de negação, ok? Alla deroltre kai blepe. Mas vem aqui e veja. Ego gartoniorin horo kai tumperaya. Pois eu vejo o estaleiro. A palavra neorion, estaleiro. Pois eu vejo o estaleiro e o pireu. Ara horas caicito neorion. Tu também vês o estaleiro? Então responde o capitão Kibernetes. Nai. Zenótemis diz. Ó Zeu, Roscalium instinto neorion. Halus terroc peraios. Então Zenótemis diz. Ó Zeus, quão belo é o estaleiro. E também o pireu. E também o pireu é belo. Essa é a tradução. Depois, diz o capitão, concordando com impaciência, a letra legueis, ó Zenótemi, e do psófos, autris gatum psófona guegore. Tu dizes a verdade, ó Zenótemi, a letra legueis, ó Zenótemi, e do psófos. Aí está. E a partícula idu seria aí está, ou alguma coisa. Olha aí, mais ou menos isso. Seria a tradução da partícula idu. Aí está, barulho, um barulho. Claro, no caso não tem o artigo definindo o substantivo. Então se acrescenta
Artigo indefinido. Um barulho. Autris garton psófona cuigogue. Pois outra vez ouço o barulho. Autris, outra vez. Daí disse Caiópolis. Kai egoton psófona autris acuo. Ó, Kiberneta. Safros. Safros, claramente. Ego un kai si acuomen topsófon. Então, também eu ouço o barulho, ó capitão, claramente. Ego un kai si acuomen topsófon. Agora, eu e você ouvimos o barulho. Então, essa é a tradução do texto B, ok? Da nossa aula. Hoje, então, repetindo antes de entrar na nossa matéria, eu peço a vocês que me deem uma notificação de como está sendo as aulas e um comentário a respeito das nossas aulas. E se tiverem perguntas, eu peço que vocês me enviem perguntas por e-mail, ok? Eu pediria também que vocês me enviassem um e-mail até antes de terça-feira à noite, ok? Até terça-feira à noite. Porque a partir de terça-feira à noite eu começo a fazer a preparação do novo tópico e edição de vídeo, etc, ok? Então, nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito do artigo grego, das declinações e os casos. Eu vou dar uma ideia geral a respeito dos artigos gregos, declinações e os casos, ok? Então eu vou... Então está aí. Nossa aula hoje, nosso primeiro tópico é a respeito do gênero, número e caso em grego. Gênero, número e caso em grego. Gênero. Em grego, como no latim, há 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. São masculinos, via de regra, os nomes de seres do sexo masculino, os nomes de rios, ventos, meses do ano. Exemplo, Ronianias, o rapaz, o menino. Ro Antropos, o homem. Rotauros, o touro. Crites, o juiz. Maiandros, é o rio Meandro. Euros, euro, é o vento leste. Hermes, um deus grego. Pseudeon, que é o mês de Poseidon. Então, aí, são masculinos, via de regra, os nomes de seres do sexo masculino. Os nomes de rios, ventos, meses e meses do ano. Por via de regra, ok? Ainda na parte do gênero, temos aí as palavras femininas, que em geral há nos nomes femininos os nomes de seres do sexo feminino. Nomes de árvores, cidades, continentes, países e ilhas. Exemplo, remusa, a musa. Recorre, a menina. Recorinthos, Corinto. Rhodos, Rhodes, que é uma ilha. Crete, ilha de Creta. Aegyptos, que é o Egito. Elade, ou a Grécia. E muitas mais, como Fone, a voz, a vogal. Remera, dia, manhã. Renix, a noite. Reistera, a tarde. E também os neutros. São neutros, com frequência, nome de seres inanimados, nomes de fruto,
e a maioria dos diminutivos, mesmo que designem seres vivos. Exemplo: το μετάλλον, o metal; τον dendron, a árvore; το δώρον, o dom; το biblion, o livrinho; το rhodon, a rosa; το carrion, a noz; το elaion, a azeitona; το zoon, o animal; το trerion, a ferazinha; το paidion, a criança; το altron, o prêmio esportivo. Então está aí o gênero em grego. Então, no grego existe o gênero masculino, feminino e o neutro, ok? Então aí estão algumas designações a respeito dos nomes, ok? Dos gêneros no grego, no caso. Também temos número. Número se refere ao que singulariza ou o que pluraliza um termo em grego. Em grego, além do singular e do plural, como em português e latim, há também o dual, que se emprega para indicar dois seres, pessoas ou coisas, embora não seja obrigatório seu uso. Exemplo: re adelphre, a irmã; ai adelphrai, as irmãs; ta adelphra, as duas irmãs; ho neanias, o rapaz; roi neaniai, os rapazes; to neania, os dois rapazes; to idolon, o ídolo; ta eidola, os ídolos; to idolo, os dois ídolos. Então aí está dizendo que, além do plural e do singular no grego, existe também o dual, que se refere a duas coisas, que pode se referir a dois seres, pessoas ou coisas, mas não é obrigatório o seu uso, ok? Então isso está junto com as declinações também. Isso veremos também mais tarde. Agora os casos. O que chamamos caso numa declinação são as diversas formas que a palavra assume através de desinências específicas para exprimir as funções que exerce na frase. O grego reduziu sua declinação a 5 casos, eliminando o ablativo que o latim conservou. Só para dar uma ideia a respeito do que é declinação. Inclusive, na semana passada, no final da aula, eu deixei um exercício para que vocês pesquisassem o que significa declinação. A declinação é a forma em que uma palavra assume uma posição na frase. Por exemplo, temos a frase... deixa eu pensar uma frase aqui. O livro é um ótimo meio para aprender. Não, vou trocar a frase. Deixa eu ver se tem alguma escrita aqui. Sim. Raul precisa de ajuda, por exemplo. Uma frase que eu anotei aqui. Raul precisa de ajuda. Em grego, a palavra Raul vai ter uma terminação porque ele é o sujeito da frase. Agora, se a palavra Raul tiver na segunda posição, ou seja, no predicativo, ou ele está participando da ação do verbo, vai ter outras terminações. Então, em grego, as palavras têm suas determinadas terminações de acordo com a sua função sintática no grego. Ou seja, se uma palavra não é objeto, o sujeito da frase, então vai ter uma determinada terminação.
Se ele é o predicativo, ele vai ter uma determinada terminação também. Se ele é objeto direto ou objeto indireto, se ele é complemento nominal, cada função sintática na frase tem uma específica terminação. Por isso que às vezes em grego vocês verão que o verbo está no final, que o sujeito está no final ou está no meio, está meio embolado na frase. Então, através do conhecimento da terminação, é possível identificar onde na frase está o sujeito, onde na frase está o predicativo, o predicado, o complemento, o objeto direto, etc., através das terminações gregas. Então, vamos lá. O que chamamos caso numa declinação são as diversas formas que a palavra assume através de desinências específicas para exprimir as funções que exerce na frase. O grego reduziu sua declinação a 5 casos, eliminando o ablativo que o latim conservou. Então, isso significa que antigamente, além dos 5 casos que ainda se mantém no grego antigo, no caso, tinha também o ablativo, ok? E também outros, como o instrumentativo, o locativo, outros que foram eliminados, não apenas o ablativo. São eles o nominativo, o vocativo, o acusativo, o genitivo e o dativo. Estes dois últimos, além de suas funções próprias, há ainda os valores expressos pelo ablativo latino. Ok? Eu vou explicar já o que é o ablativo latino. Inclusive, eu acho que está mesmo nesse material. Ele seria o modo ou locação, a designação do lugar, do modo, da instrumentalidade. Ok? Então, nosso próximo slide diz: os valores desses casos são aproximadamente o mesmo em latim, a saber, então, para aqueles que já estudaram latim, então provavelmente já têm algum conhecimento prévio do que significa os casos e a declinação em grego, ok? Então, eu espero que vocês já tenham entendido que o caso e a declinação se refere à terminologia de um substantivo, adjetivo, etc., numa frase, indicando a sua função sintática. O que é a função sintática? Se ele é sujeito, se ele é predicado, se ele é complemento nominal, se ele é um verbo, se ele é um objeto direto, se ele é um objeto indireto, etc. Ok? Então, aí, o nominativo, ele vai indicar o sujeito e o predicado do sujeito. Como assim um sujeito? Por exemplo, en arqueologos, que é o texto que vocês já estudaram de 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Hologos é o sujeito, ok? No princípio era o verbo. Então, hologos é o sujeito da frase. Hologos. O que é predicado do sujeito? Predicado do sujeito é aquilo que está junto com o sujeito. Por exemplo, o bom homem, né? O bom homem. Bom está junto do sujeito, por isso ele é um predicado do sujeito. Bom homem. O belo homem. Então, belo é um predicado do sujeito, ok? E depois do predicado do sujeito, certamente aparece o verbo. Então, é uma junção no mesmo sujeito, chamado também de sujeito composto, ok? O belo homem. Então, esse é o sujeito da frase. Então, no grego, ele se refere ao nominativo. E temos também o vocativo, que exprime vocação ou chamamento, apóstrofe, e vem em geral
precedido de uma interjeição. Ó, como apareceu na frase no texto B. Por exemplo, ó Zeus, ó de Caiópode, ó de Ceópolis. Mas qual que apareceu no texto mais cedo? Só um minuto. Ó Quiberneta, ó Capitão, ó de Zenótene, ó Zenótenes, ó Zeus, ó Zeus, ó de Zenótene. Então esse é o vocativo em grego, ok? Apóstrofe em português. Ó Deus, existe muito esse vocativo às vezes na Bíblia, o chamamento, ok? Então, vocativo exprime invocação ou chamamento, apóstrofe, e vem, em geral, precedido de uma interjeição. Ó, igual no português. Nós temos também o caso acusativo. É o caso usado para expressão do objeto direto, mas também tem valor concreto, marcando o termo do movimento ou a extensão no espaço e no tempo preenchida pela ação verbal. O que seria objeto direto? O objeto direto é aquele predicado de um sujeito da qual não se necessita do colocamento ou da preposição ou da preposição, ok? Então não precisa da preposição. Então o verbo ele diretamente transita para o predicado. Nós temos, por exemplo, em português, para vocês terem uma ideia mais fixa disso. Por exemplo, o professor corrigiu as provas. O professor, certamente o sujeito, corrigiu o verbo transitivo. As provas, o objeto. Como as provas não têm uma preposição, então o verbo ele diretamente transita para o predicado ou para o objeto, então as provas é o objeto direto, em que não se necessita da preposição. Então, em grego, o objeto direto, o caso acusativo, ele vai ter, primeiramente, em sua parte, na maioria das vezes, os verbos com objetos diretos, ok? Vou dar um exemplo em grego. Uma frase em grego. Não esqueci de instalar mas eu posso dar um exemplo exatamente no próprio texto que a gente usou mais cedo. Tá tendo um probleminha aqui no meu editor. Eu vou usar o próprio texto mais cedo. Sim. Na última frase, onde está aí? Ego u kaisia kuomen ton pisófone. O acusativo aí é o tom pisófone. Então, portanto, eu e você ouvimos o barulho. O barulho é o objeto direto da frase. Acho que vocês já entenderam isso, né? Então, ego u kaisia kuomen ton pisófone. Tom pisófone
ele vai se referir ao objeto direto na sentença. Ou seja, o que ele é? Ele é o acusativo. Está bem? Voltando lá no nosso slide. Então, é o caso usado para a expressão do objeto direto, mas também tem valor concreto, marcando o termo de movimento ou extensão no espaço e no tempo preenchida pela ação verbal. Então, além do objeto direto, ele também marca o movimento, a extensão do espaço, do tempo, que é preenchido pela ação verbal, ou seja, a ação do próprio verbo. Ok? Então, acho que vocês entenderam bem isso. Temos também o genitivo. Corresponde ao adjunto adnominal, em português, com a preposição de, muitas vezes com a função de indicar a parte de um todo, mas também exprime os diversos valores do ablativo, como lugar de origem, ponto de partida, a data, o complemento de um comparativo e ainda a idade, em matéria, o preço, a matéria, etc. Então, o genitivo corresponde, em primeiro lugar, ao adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Por exemplo, um texto... Só um minutinho que eu vou abrir aqui a minha Bíblia aqui em grego. Só um minutinho. Para mostrar para vocês o que é um adjunto adnominal no próprio grego, para vocês terem uma ideia. O adjunto adnominal, só para vocês terem ideia, enquanto a minha Bíblia digital está abrindo aqui, é quando um termo ele tem com a preposição de junto a um sujeito, por exemplo. Nós temos, por exemplo, no português, Igreja de Deus. O de Deus, ele seria, o termo de Deus, ele seria o genitivo, junto com a palavra igreja. Em grego, Ecclesia Tuteu. Já abriu aqui já a Bíblia, deixa eu ver onde está o texto grego. Acho que é 1 Coríntios 1, 2, que tem um exemplo do... Isso. Isso. Aí no versículo 2 diz assim: Te ecclesia tuteu, te use em Corinto, regias menois em Cristo, e eso pletos haios un pacintos epicailomenos to onomatu Kyrio remon Iesu Cristo entepante popo auton te kai remon. Então esse é o versículo 2 em grego. Então o termo eclésia teu, ele se refere exatamente ao genitivo no grego. Então, a partícula do teu, geralmente terminada em u, ômicron e o y, ele se refere exatamente ao genitivo em grego, ok? Cresce tu teu, ele é o genitivo. Só para vocês terem uma ideia. Agora, continuando aqui no nosso próximo, temos agora o dativo. O dativo é o caso do objeto indireto, indicando a atribuição e a destinação da ação verbal. Exprime ainda
o complemento nominal com as preposições a e para em português. E também supre as funções do ablativo ao exprimir o e-mail, a causa e o instrumento, isto é, assumindo os valores do primitivo instrumental, conforme está no indo-europeu, conferir no indo-europeu, indicando o lugar, sem ideia de movimento, função própria do locativo. Primeiro, o caso dativo ele é um objeto indireto. Então, temos como objeto indireto, por exemplo, na frase... Deixa eu ver se o meu editor voltou a funcionar. Sim, voltou. Por exemplo, na frase com objeto indireto, temos... ele gosta de doces. O objeto direto, ao contrário do objeto direto, que não precisa de preposição, ele recebe e necessita da preposição. Por isso ele é chamado objeto indireto. Então, na frase, ele gosta de doces. De é a preposição. Então, ele gosta de doces. Necessita, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar automaticamente pede ou necessita da preposição. Então, ele gosta de doces. É um exemplo do objeto indireto. Temos também a frase que eu usei mais cedo. Raul gosta... precisa. Precisa de ajuda. Raul precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Ou seja, o verbo precisar é um verbo transitivo que precisa, que necessita de uma preposição. Então, é um verbo transitivo indireto. De ajuda é o predicado, na qual chamamos de objeto indireto. Ok? Então, essa é uma das funções do objeto do genitivo, do dativo em grego, ok? Repetindo, essa é uma das funções do dativo em grego, em que aparece o objeto indireto. Exprime ainda o complemento nominal, com as preposições a e para em português. O que é o complemento nominal? O complemento nominal ele completa o sentido do substantivo, adjetivo ou advérbio, vindo sempre introduzido por preposição. Em grego ele vai ter a ideia do a e para, ok? Só para vocês não esquecerem disso. Ele vai exprimir o complemento nominal com as preposições a e para em português. Então, repetindo, o que é o complemento nominal? É o que completa o sentido do substantivo, advérbio ou adjetivo, vindo sempre introduzido por preposição. Daí eu tenho alguns exemplos aqui. Em português, para vocês terem primeiro a ideia da gramática do português. Tem uma primeira frase. Ele tem inveja. Ele tem inveja. O complemento nominal dessa frase seria do colega. Ok? Então, do colega é o complemento nominal. E inveja é o substantivo. Um outro exemplo. Ele estava consciente de tudo. Consciente é o adjetivo. De tudo é o complemento nominal. Ele estava consciente. Consciente de tudo. De tudo é o complemento nominal. E uma última frase, ainda dando exemplo a respeito do complemento nominal, temos nada faremos relativamente a esse caso.
nada faremos relativamente a esse caso. Relativamente ao advérbio, a este caso é o complemento nominal do advérbio relativamente. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, no grego vai aparecer o complemento nominal na sua terminação do dativo, ok? E também supre as funções do ablativo, exprimir o meio, a causa, o instrumento, isto é, assumindo os valores do primitivo instrumental, indicando o lugar, sem ideia de movimento e função própria do locativo. Então essa é a primeira parte do nosso tópico. Então só vou repetir, só vou ler novamente para vocês terem ainda a ideia a respeito dos casos. Então tem um nominativo, que é o nominativo, ele vai indicar o sujeito e o predicado do sujeito. Vocativo, ele vai exprimir a invocação, o chamamento. Ele vem, em geral, precedido de uma interjeição. Acusativo é o caso usado para a expressão do objeto direto, mas também tem valor concreto, marcando o termo do movimento ou a extensão no espaço e no tempo, preenchida pela ação verbal. Como eu falei mais cedo, o objeto direto é o que mais aparece. O genitivo corresponde ao adjunto adnominal, aquele termo que está junto do substantivo, como, por exemplo, eclésia do Teô, igreja de Deus. De Deus é o adjunto adnominal. Em grego, ele é o genitivo. Corresponde ao adjunto adnominal. Em português, com a preposição de. Muitas vezes, com a função de indicar a parte de um todo, mas também exprime os diversos valores do ablativo, como o lugar de origem, o ponto de partida, a data, o complemento de um comparativo e ainda a idade, o preço, matéria, etc. O dativo é o caso do objeto indireto. O que é o objeto indireto? Aquele é quando o verbo transitivo pede e necessita de uma preposição junto ao objeto, indicando a atribuição e a destinação da ação verbal. Exprime ainda o complemento nominal com as preposições a e para em português. E também supre as funções do ablativo ao exprimir o meio, a causa, o instrumento, isto é, assumindo os valores do primitivo instrumental e indicando o lugar sem ideia de movimento, função própria do locativo. Caso vocês tenham alguma pergunta ou alguma dúvida do que é caso e do que é declinação, como já tinha falado anteriormente, envie por gentileza um e-mail para eu ter ideia de como o material e o nosso estudo está sendo destinado, está funcionando ou não em vocês, ok? Por favor, preciso da ideia de vocês, do comentário. E tendo visto o dativo, o genitivo, o acusativo, o vocativo e o nominativo, que são os casos da declinação grega, lembrando que são 3 as declinações gregas. Primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação. A primeira declinação ele compreende em maior parte os nomes femininos. Em segundo lugar, nomes masculinos e neutros. E a terceira declinação ele é uma declinação mais complexa, com terminações muito complexas. Mas o artigo ele ainda se mantém na sua forma, no seu paradigma, isso não muda. O que muda é as terminações dos substantivos ou outros termos das orações em grego, ok? E agora eu vou falar a respeito dos artigos. Então, tendo já a ideia do que é dativo, do que é genitivo, acusativo, vocativo e nominativo,
Eu vou agora ensinar os artigos, então é necessário que vocês decorem os artigos em grego. Vamos agora para a parte dos artigos. Artigos gregos. Nós temos aí o singular, nominativo, acusativo, genitivo e dativo. Lembrando que no grego não existe um artigo para o vocativo, ok? Existe uma interjeição para o vocativo. São os artigos dos os artigos singulares no grego. No nominativo, o ró para o masculino. No feminino, o re. E no neutro, o tó. Temos o acusativo, ton, masculino, tem, feminino, tó, neutro. Então, no neutro, o nominativo e o acusativo são parecidos. No genitivo, tu, tes, tu. No dativo, to, te, to. No plural, nós temos o roi, rai, tá. No nominativo. No acusativo, nós temos tus, tas, tá. No genitivo, ton, ton, ton. Ou seja, são parecidos no masculino, feminino e neutro. No dativo, nós temos tois, tais, tois. Ok? Então, esses são os plurais. E no dual, nós temos no nominativo tó, para o masculino, feminino e neutro. No acusativo, tó também, para o masculino, feminino e neutro. No genitivo, nós temos o toin. E no nativo também o toin, que se designa tanto ao masculino, feminino e ao neutro também. Ok? Então, é uma só forma para o nominativo e acusativo no dual, e o genitivo e dativo no dual, para o masculino, feminino e neutro. Então, não é complicado. Então, eu coloquei aí, por exemplo, para vocês terem uma ideia da declinação grega. Logos. Logos significa palavra, ou verbo. Nominativo, hologos. Vocativo, loge. Acusativo, ton, logon. Genitivo, tu, logo. Dativo, to, logo. Essa é a declinação da palavra logos, ok? Logos, loge, ton, logon, to, logo, to, logo. Um exemplo do feminino, no singular, re, kálata. Kálata, no vocativo. No acusativo, tem kálatan. No genitivo, tes trálites. No dativo, te trálate. E no neutro, temos no exemplo ainda no singular. No nominativo, deuron. Eu coloquei errado aí, deupon. Depon. É necessário colocar um ro no lugar do pi. Depois eu conserto esse erro que eu não corrigi. No vocativo temos o doron. Acusativo, to, doron. Genitivo, doru, tuduru. Dativo, to, doro. No neutro. Hologos, a palavra talata significa o mar. Doron significa dom ou dádiva. Dom ou dádiva. No plural temos hoi logoi, no nominativo. Logoi, vocativo. Tus logos, acusativo. Ton logon, no genitivo. Tus logos, no dativo. No feminino nós temos hai, tralatai. Tralatai, no vocativo. Tas, tralatais, no acusativo. Ton,
tralaton no genitivo, tas, tralatais no dativo. No neutro temos tadora no nominativo e no vocativo, tadora, acusativo, tondoron no genitivo, tos doros no dativo. Então, esses são os exemplos dos nossos artigos, ok? Então, repetindo, ro, re, to, nominativo, masculino, feminino, neutro. No acusativo, ton, ten, to. Genitivo, tu, tes, tu. Dativo, to, te, to. Esses são os artigos no singular. No plural, nós temos roi, rai, ta. Nominativo. Acusativo, temos tus, tas, ta. Genitivos, temos ton, ton, ton. São parecidos, uma só fórmula para os três, no plural. E no dativo temos tois, tais, tois. Ok? E o dual, to, para o nominativo acusativo, tanto ao masculino, feminino e neutro. Quanto no genitivo e dativo, temos o tois, toin, para o genitivo e dativo, no masculino, feminino e neutro. Ok? Então, espero que a nossa aula de hoje tenha sido esclarecedora. E qual é o exercício para essa semana? Eu quero passar a tradução do texto C, ok? Quero passar a tradução do texto C, da seção 1 ainda, que também é a continuação da conversa de Zenótenes e o capitão, Zenótenes e Quibernetes. Quero passar essa tradução do texto C e do texto D. D e C, C e D. Então, esse é o exercício dessa semana. Um dos exercícios. Tradução da seção 1, texto C, seção 1, texto D. Ok? Então, na semana que vem, se Deus quiser, eu vou corrigir esse exercício. E o outro exercício que eu quero passar para vocês também é que vocês tirem do texto A e do texto B os artigos, circulem ou anotem no caderno. Vocês vão pegar os artigos junto com os substantivos e vão colocar junto com, por exemplo, toploion. Toploion no texto A. Deixa eu só colocar lá para vocês verem. Toploion. Então, vocês vão me indicar o artigo, se ele é nominativo, acusativo, genitivo, dativo, etc. Vocês vão me indicar. E a função dele no texto. Na oração, no caso, perdoem. E a função dele. Então, vocês vão pegar todos os artigos, vão circular ou anotar num outro caderno, onde vocês fazem os exercícios de vocês, e vão indicar a função sintática, se é nominativo, se é acusativo, se é genitivo ou se é dativo. Então, repetindo o nosso exercício, ele é a tradução do texto C e D da seção 1, do texto que vocês já têm, e os artigos, vocês vão circular ou separar o artigo junto com o substantivo e vai indicar, escrevendo se ele é genitivo, acusativo, genitivo e dativo, e qual é a função dele no texto, se ele é objeto direto ou objeto indireto, se ele é o sujeito, se ele é o complemento nominal, etc. Esse é o nosso exercício, ok? Então, desde já, eu desejo para vocês um bom final de semana, bons exercícios, e eu estou disponível para qualquer coisa. Então, até semana que vem, se Deus quiser. E antes de terminar, quero convidá-los para assistir nosso programa Caminho Antigo no YouTube, no nosso canal. No YouTube, www.youtube.com
O Caminho Antigo HD e no site www.ocaminhoantigo.tv, ao vivo no domingo às 2 horas, horário de verão, ok? E temos também ao vivo todas as quintas-feiras às 19 horas, no mesmo canal do YouTube, no mesmo canal do nosso site, às 19 horas, horário de verão. Então, desejo uma boa noite para vocês, um bom final de semana, até a nossa próxima sessão, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Boa noite.